que é gargalo entre CPU e GPU? Você entra no jogo, coloca tudo no médio ou alto, olha pro hardware e pensa, cara, essa máquina tinha que aguentar tranquilo. Só que o FPS fica baixo, o jogo dá umas travadinhas, a imagem não acompanha, e alguém solta. Isso aí é gargalo. Na prática, gargalo é quando uma peça do PC está segurando o desempenho de outra que poderia ir mais longe. É como se você tivesse um carro com motor esportivo, mas com um cano de combustível fininho. O motor quer acelerar, mas não recebe tudo o que precisa. E no mundo dos jogos, as duas estrelas desse drama são sempre as mesmas, CPU e GPU. O que é gargalo entre CPU e GPU? Definição simples. Gargalo entre CPU e GPU é quando um dos dois é claramente o mais lento e impede o outro de entregar todo o desempenho que ele tem. A CPU, processador, cuida da lógica do jogo, física, inteligência artificial, cálculos, tudo aquilo que não é imagem. A GPU, placa de vídeo, cuida de desenhar a cena, texturas, sombras, efeitos, resolução, tudo o que você vê na tela. Se a CPU não consegue preparar os dados rápido o suficiente, a GPU fica esperando. Se a GPU não consegue renderizar tudo que a CPU envia, quem fica esperando é a CPU. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo para você. O FPS fica abaixo do que aquele conjunto de peças poderia atingir se estivesse mais equilibrado. Um jeito simples de imaginar o gargalo. Imagina uma cozinha de restaurante. A CPU é o chefe montando os pedidos. A GPU é a equipe que monta os pratos e manda para a mesa. Cenário 1. Chefe lento, equipe rápida gargalo de CPU. Os cozinheiros estão voando, mas o chefe demora para organizar os pedidos. A equipe fica parada esperando o prato novo. Cenário 2. Chefe rápido, equipe lenta gargalo de GPU. O chefe despeja pedido sem parar, mas a equipe não dá conta. A fila de pedidos só cresce. O PC é a mesma coisa, sempre vai existir uma parte mais lenta que define o limite. Isso é normal. O problema é quando a diferença é grande demais e começa a estragar sua experiência. Diferença entre gargalo de CPU e gargalo de GPU. Bem direto ao ponto. Gargalo de GPU. A placa de vídeo está no limite, uso muito alto, quase sempre perto de 100%, enquanto a CPU ainda tem folga. Isso é comum em jogos muito pesados graficamente, em resoluções altas, com muitos efeitos. Gargalo de CPU. O processador está sempre no talo, em uso muito alto, enquanto a placa de vídeo não passa de um certo uso e fica sobrando. O que costuma acontecer em cada caso? Gargalo de GPU. FPS limitado principalmente pela placa de vídeo. Se você abaixa a resolução ou qualidade gráfica, o FPS sobe. Gargalo de CPU. Quedas de FPS em cenas com muita gente, explosões, cidade cheia. Você muda a qualidade gráfica e o FPS quase não melhora. Como saber quem está limitando? Sinais na prática. Tá, mas como você vê isso no seu PC? 1. Olhando o uso de CPU e GPU. Se a GPU fica sempre muito alta de uso e a CPU bem mais baixa, mais provável gargalo de GPU. Se a CPU vive perto do máximo, enquanto a GPU não desperta, pode ser gargalo de CPU. 2. Fazendo testes simples dentro do jogo. Teste 1. Mude apenas a resolução, de 1080 polegadas para 1440 polegadas. Se o FPS cai muito quando aumenta a resolução, GPU é a mais estressada. Se o FPS quase não muda, mesmo reduzindo muito a resolução, CPU pode estar limitando. Teste 2. Reduz efeitos pesados, sombra, distância de visão, pós-processamento. Se o FPS sobe bem, GPU agradeceu. Se quase nada muda, foco na CPU. 3. Usando o monitoramento. Você pode usar softwares de monitoramento, como os que mostram o uso de CPU, GPU e FPS em tempo real. A ideia não é decorar número, é observar o padrão. Quem está sempre no limite? Quem parece estar sobrando? O que realmente causa gargalo nas combinações de peças? Algumas coisas que aparecem muito nas pesquisas. Processador antigo com placa de vídeo muito moderna. A GPU quer entregar muito, mas a CPU não consegue acompanhar o número de cálculos por quadro. Processador de entrada com GPU intermediária em jogos que usam muita CPU. Jogos com muitos NPCs, simulações, mundo aberto e MMOs costumam puxar forte da CPU. Placa de vídeo fraca com processador forte. Aqui o inverso, a CPU sobra, mas a GPU foi feita para algo mais simples, então ela vira o limite, especialmente em resoluções maiores. Memória RAM e armazenamento também podem criar gargalos. Embora o foco deste vídeo seja CPU x GPU, RAM insuficiente ou HD muito lento também podem causar travadinhas, carregamento demorado e quedas bruscas de FPS. Como reduzir ou evitar gargalo no seu PC? Aqui vai o que normalmente funciona melhor. 1. Equilibrar o conjunto na hora de montar ou fazer upgrade. Em vez de colocar uma GPU caríssima num processador bem antigo, muitas vezes é melhor pegar algo mais equilibrado e usar melhor o dinheiro.
2. Ajustar configurações do jogo. Se o gargalo é GPU, reduz a resolução e alguns efeitos pesados. Desligue filtros exagerados que só comem GPU. Se o gargalo é CPU, reduza coisas que aumentam quantidade de elementos na tela, multidões, distância de visão, física avançada. Feche programas em segundo plano. 3. Evitar expectativas irreais. Às vezes você tem uma placa intermediária e quer jogar tudo no Ultra com FPS altíssimo. Aí, mesmo sem erro na montagem, a limitação é simplesmente do nível da peça. 4. Upgrade certo, na hora certa. Se você percebe que a GPU está claramente sobrando e a CPU vive travada, o próximo upgrade lógico é o processador, e às vezes placa-mãe e RAM. Se a CPU está tranquila e a GPU está sempre no limite, faz mais sentido pensar numa placa de vídeo melhor. Quando vale a pena se preocupar, e quando não? Um ponto importante. Todo PC tem um componente que é o limitador em algum cenário. Não existe sistema sem nenhum tipo de gargalo. Você só precisa se preocupar quando o FPS está bem abaixo do que a combinação deveria entregar. O jogo engasga mesmo em configurações razoáveis. Você está planejando upgrade e não quer gastar dinheiro à toa. Então me conta aí nos comentários. Você acha que hoje o seu problema é mais CPU ou mais GPU? E depois dessa explicação, ficou mais fácil entender quem está segurando o seu FPS?